Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda para a nossa aula de Zohar. Então, primeiramente, a gente está gravando essa aula em 2019 e a gente está na véspera do Natal, então, Feliz Natal, boas festas para você e para sua família. E também a gente está na véspera de Hanukkah. Esse ano de 2019, Hanukkah vai ser, a primeira noite de Hanukkah vai ser domingo à noite, dia 22 de dezembro. E vai ser 8 noites e 8 dias nos quais a gente comemora a conexão com Hanukkah. Então, a gente vai fazer a conexão de Hanukkah online, como anos anteriores. Eu vou mandar mais informações por e-mail, só ficar atento e atenta. A gente vai aproveitar essa aula de Miketz, que sempre ela vai estar ligada com Hanukkah. Ela vai cair dentro de Hanukkah ou um pouco antes e vai continuando exatamente como esse ano. Isto é, essa porção de Miketz ela começa no sábado à noite e 24 horas depois, domingo à noite, já é Hanukkah. E sempre tem uma ligação. A porção de Miketz, rapidamente falando, a gente sabe que aconteceu, eu expliquei sobre isso em anos anteriores, e também expliquei sobre isso no curso Árvore da Vida, na segunda aula que a gente fala sobre Yesod. Então eu não vou entrar em todos os detalhes de novo, que você pode reescutar as aulas, você tem acesso. Mas só para a gente ter uma noção, Yosef foi julgado no calabouço. Yosef Atzadik, o filho primogênito de Raquel com Jacó, que na verdade ele foi quase o caçula. Só tem um irmão que é mais novo, que é o segundo filho que Jacó teve com Raquel, que foi Benjamim, ele caçulinha de todos. E Yosef representa a energia de Yesod, ele virou a carruagem de Yesod. Como e por que ele virou uma carruagem espiritual para se virar de nada mais e nada menos de Yesod, que é o direcionamento da força de vida nesse mundo físico, como através de tudo que ele fez na porção da semana passada e nessa porção dessa semana. Então, o que acontece é que Yosef já está no calabouço, passaram-se 10 anos, que é a sentença espiritual dele, ficar no calabouço por 10 anos, sem entrar agora nos detalhes. Eu estava dentro de um poço, sem ver a luz do sol por 10 anos. Ele não sabia, inclusive, que dia é, se é dia, se é noite, e quanto tempo passou. Mas do ponto de vista espiritual, ele tinha que passar por 10 anos lá. Ele não sabia disso. Muito próximo da luz libertar ele finalmente desse calabouço, ele faz um erro e acontece que ele fica por mais 2 anos. E a gente vai falar desse erro para entender melhor do que se trata. Na verdade, eu falei sobre erro em aulas anteriores, da porção de Miketz anos anteriores, e também durante o curso da Árvore da Vida, aula 2. Imagino que você deve ter acesso, mais uma vez, quem está aqui, imagino que já tem acesso ao curso nível 5. Agora a gente vai aprender uma coisa nova em relação a esse erro que você fez e como isso está ligado com nossas vidas. Então vai ser uma aula profunda, porém não vai ser complexa demais e espero que você aproveite. Também vamos falar sobre Hanukkah. Hanukkah é a abertura cósmica, falamos de 8 dias e 8 noites. A gente comemora o quê? Supostamente a gente comemora um evento histórico que há 2.200 anos atrás, mais ou menos, os gregos invadiram a Terra Santa, invadiram Jerusalém, chegaram até o Templo Sagrado, o lugar mais poderoso e santo e sagrado no mundo, e conseguiram entrar no Santo Santuário e destruíram tudo e dessacraram tudo, isto é, tudo que era sacro e sagrado, eles completamente estragaram tudo, e a única coisa que eles não perceberam que ficou sobrando um pote com óleo de azeite especial, que era usado pelo sumo sacerdote. Demora 8 dias para fazer esse óleo especial. Não é só pegar azeite de oliva, você precisa esperar 8 dias para o processo dessa azeite de oliva, óleo de azeite, né? Fique pronto. Então, ele tinha um potinho que estava lacrado, que não foi destruído pelos gregos, e esse pote serve para um dia só, para 24 horas, e conseguiu ficar, esse pote de óleo, ele sobrou por 8 dias e 8 noites e 8 dias, sobrou por 8 vezes mais do que deveria. E aí, quando terminou esses 8 noites e 8 dias, já tinha bastante óleo de azeite para os próximos dias que eles conseguiram criar e continuar o trabalho. Por que isso é importante? Porque as velas que o sumo sacerdote conseguia acender, as kavanot, as meditações dele, acendiam luzes e fogos espirituais nos mundos superiores que queimavam as klipot, as negatividades, qualquer tipo de casca negativa, e conseguia trazer força de abundância para o mundo todo. Então,
Primeiramente, porque os gregos querem fazer isso. What's the point? Se traz abundância para o mundo todo e queima as clipot, é bom. Por que você, senhor grego, vai fazer isso? Tá bom, eles tinham questões ideológicas, não acreditavam e tal, mas os gregos também não eram burros. Eles sabiam o que eles estavam fazendo e nessa uma questão de conquista de terra, tinha uma questão espiritual maior que eles estavam querendo criar. Que tinha uma energia, que não tem nada contra os gregos, entende? Não tem nada contra um povo específico. É uma clipá, que ela se chama a clipá grega, assim chama clipat yavan, em hebraico, a clipá grega, que não tem nada a ver com as pessoas de um lugar físico. Pobres coitados, a Grécia já tem bastante problemas, não é isso? O Brasil também tem problemas, a Grécia tem problemas, Israel tem problemas, todo o país tem seus problemas. Então, vamos deixar esse povo, pobre coitado, deixa eles, sabe, quietinhos. A questão é entender o que significa a clipá de Yavan, que está uma clipá que atingiu, que conseguiu penetrar e atingir esse povo específico, uma razão específica, que ela existe até hoje. Inclusive tem algumas clipot, tem a clipá de Roma, por exemplo, clipá de Roma, tem a mesma clipá que existe até hoje, que ela, no final das contas, é uma clipá de Roma, porque ela atingiu o povo dos romanos e, através deles, se manifestou. Não porque eles são ruins, não porque eles são bons. Cada um tem a clipá dos israelitas, inclusive, tem a clipá dos egípcios. Todo povo tem uma clipá, mas tem umas clipot que elas atingem o mundo todo e não ficam seclusas somente para um grupo pequeno, certo? Então, essas clipot a gente tem que ter cuidado com elas, essas negatividades, certo? Essas cascas de energia negativa. Então, teoricamente, a gente venceu os gregos, a gente é muita gente. Eu não estava lá, você não estava lá, mas os israelitas venceram os gregos. Se fala que foi um grupo pequeno, uma família de sacerdotes que conseguiu lutar contra o exército grego, tá? Tipo, o exército grego era um império. E um grupo de sacerdotes não treinado nem nada, eles conseguiram ir contra eles e vencê-los e expulsá-los lá do templo sagrado e conseguir acender as velas por 8 noites, 8 dias, até que, no final das contas, eles conseguiram restaurar todo o trabalho espiritual e eles foram expulsos e não conseguiram conquistar a Terra Santa. Amazing! Sabe quantos outros eventos históricos incríveis como esses aconteceram que não são comemorados? Então aqui é bonitinho, é uma abertura cósmica que é gostosa de fazer, a gente acende as velas, cada noite acendemos uma vela a mais, na primeira noite uma vela, segunda noite são 2 velas, terceira noite são 3, assim vai, a gente vai acendendo até que na 8ª noite acendemos 8 velas. Na verdade, vamos saber que se diz que o importante é acender a primeira vela da primeira noite. Se a pessoa não consegue acender nada, pelo menos a primeira vela da primeira noite, e se consegue acender uma vela só a cada noite, também está valendo. A gente gosta de fazer o mais certo, mas muito mais, com mais energia e trazer o máximo, porque é um esforço tão pequeno para ganhar tanta luz. Qual luz? Vamos ver daqui a pouco. Então, a gente acende então realmente mais e mais, mas só para você saber que a ideia, no final das contas, o acendimento das velas em si é uma coisa técnica, certo? Não tem que agora, as pessoas entram em pânico, Daniel, em qual é a ordem de você colocar as velas? Porque eu falar que você tem que colocar as velas da direita para a esquerda, mas acender da esquerda para a direita. Minha gente, isso é o de menos. É a coisa menos importante de tudo, é essa questão. E de novo, ver como o oponente pega a gente. Eu tinha esses ataques de pânico, entre aspas, espirituais. Mas agora eu arrumei as velas da direita para a esquerda e eu acendi, e uma vela apagou no meio. Meu Deus, a vela apagou, o que a gente faz? Você não mexe nela. Pronto. Se a vela apagou, você não mexe, porque se você acendeu, tá pronto. O ideal é ficar na frente das velas por 30 minutos, que é o tempo necessário para ajudar você a fazer esse download da energia. Mas se a vela em si apagou ainda, tá tudo bem. O importante é entender o que você está fazendo. A parte mais importante que acender uma vela, na verdade, se fala que tem que ser uma vela que você usa óleo de azeite. Então, você pode pegar, tem aqueles pavios flutuantes, é uma coisa que é relativamente fácil de encontrar no supermercado. Coloca num copinho, você pode pegar um copo com água, e um copo claramente que é resistente à temperatura alta, para não ter um desastre, né? Aí você coloca um copo com água, em cima da água coloca óleo de azeite, coloca um pavio lá, um pavio flutuante. É bom colocar 2, que a gente sempre acende, além da vela da noite, uma vela a mais, chama shamash. Essa vela a mais que a gente acende como se fosse uma vela que não está ligada à santidade, porque se diz que você não pode usar essa luz para ser uma luz física. Então imagina, 200 anos atrás,
em diante para trás, ou até, né, sei lá, 100 anos atrás, uma pessoa vai acender velas em casa de Hanukkah, não tem luz em casa, não tem eletricidade. Então, ele acende a vela, ele não pode, fala que não pode ter um benefício físico para essa vela. E uma coisa importante que a gente vai entender por quê. Então, acendiam 2 velas na primeira noite, certo? A vela de Hanukkah e depois mais uma vela que, se você vai ter um benefício físico, você fala, olha, o benefício físico de eu conseguir enxergar melhor ao meu redor vem da segunda vela. Eu fiz a minha parte de não aproveitar a luz sagrada para uma coisa física. Aí na segunda noite você acende as 2 velas de Hanukkah e mais uma vela do Shamash, que é uma vela extra, que não é sagrada. Na terceira noite, 3 velas de Hanukkah e uma mais, que é a vela que não é sagrada, certo? Então, assim vai. Você pode, inclusive, pegar o mesmo copo e colocar, por exemplo, na segunda noite, colocar água, um pouco de óleo de azeite em cima e 3 pavios flutuantes, certo? Não precisa ser uma Hanukkah, não precisa ser não tem que entrar em pânico. Eu, da minha parte, como seu professor representante, eu vou ter uma Hanukkah, eu tenho uma Hanukkah bonitinha e tal, eu vou fazer bonito, porque é importante, estamos fazendo isso para uma comunidade de pessoas, mas da sua parte é importante mais você entender o que você está fazendo do que ficar em pânico com as ações e ter uma Hanukkah, meu Deus, não precisa, você pode pegar alguns copos pequenos e acender as velas lá dentro, certo? Então, claramente, eu vou deixar aqui claro um comentário e a gente vai começar a entrar nos segredos. É muito importante você assegurar que é seguro, ok? É meio óbvio isso, mas vamos lá. Se você quer acender velas de Hanukkah em casa, ou qualquer tipo de vela, tem que ser seguro, tem que assegurar que você tem todas as medidas de segurança, você colocou num copo, assegure-se um copo que consegue lidar com a temperatura, que não vai explodir, que Deus proíba, não vai derramar as coisas, que está longe das crianças, etc. Certo? Você tem que tomar conta de todas as medidas de segurança, e se você está inseguro, então não faça. Assista online comigo, acho que você vai ficar melhor, tá bom? Com isso em mente, vamos ler um pouco então do Zohar. E eu vou ler do verso 7, tá? Lendo do Zohar e trazendo essa luz do Or HaGanuz, a luz oculta, que é exatamente a mesma luz que se revela em Hanukkah. Através das 8 noites a gente revela a luz oculta, o Or HaGanuz. A luz que foi ocultada de Adão e Eva, a luz da correção espiritual, que foi ocultada deles, que a gente agora tem que revelar através dessa correção espiritual. Ela se revela de graça pelo Zohar, quando a gente estuda, e também quando a gente acende as velas de Hanukkah. Ok? Vamos lá. Verso 7. מה מקץ? רבי שמעון אמר, אתר דלת בה זכירה. ודאו קץ דשמאלה, מה יטמע בגין דכתיב, כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך. וכי אחי, התחזי לילה יוסף צדיקה, די אמר, כי אם זכרתני איתך, אלא כיוון דסתכל לסוף בחלמה, אמר, ודאי חלמה דזכירה היו, והוא טעה בהי, דאבה בקודש ברכו, הווי קולה. Então, eu vou ler agora da tradução do Rav Ashlag, do grande cabalista, para entender, e vamos traduzindo para português, tá? Eu falo assim, Rabi Shimon começa a citar a porção da semana, ela começa Vai Miketz, isto e assim foi no término desses 2 anos extra que ele passou, Vai Miketz não tem mesmo. Então, ele começa a citar e começa a perguntar, o que significa Miketz? Miketz é no fim. Como assim, no fim? Por que ele usou no fim desse período? Ele poderia ter falado 2 anos depois. Poderia ter falado, passaram-se 2 anos. Por que falou no fim, né? No final? Por quê? Rabi Shimon Amar, o Makom Shem Bozchira, porque ele falou que no Miketz, no fim, é um lugar que não tem memória. Vezeu Ketz Shel Asmol, isso é o fim da esquerda. Ma'atam, qual o ponto desse segredo? Mishum Shekatuv, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ומקשה וכי ראוי, זה ליוסף הצדיק שאמר, כי אם זכרתני איתך, ומשיב אלא כיוון שנסתכל יוסף בחלומו, אמר, ודאי שהוא חולם, חלום דזכירה, והוא טעה כי הקדוש ברוך הוא היה הכל. O que aconteceu lá no calabouço? No finalzinho desse período tipo de 10 anos de Yosef estar lá no calabouço, ele não sabia que o período está terminando. Ninguém sabia, porque ele foi jogado lá para a vida toda. Mas do ponto de vista espiritual, ele tinha um período de 10 anos. No finalzinho desse período, chegam lá 2 ministros, foram julgados no calabouço. Foram ministros que eram próximos ao faraó, que era considerado tipo um deus vivo. E eles estavam lá por um período para ser, no final das contas, avaliado qual vai ser o futuro deles.
se eles vão ser, eles foram acusados de uma coisa muito ruim, e então eles estão esperando lá até chegar a sentença deles, e eles vão ou morrer ou sair do calabouço, mas era meio que isso. Ambos têm um sonho, e ambos ficam muito mal com esse sonho, um sonho que era muito intenso, eles tinham uma certeza absoluta com a mensagem para eles, e eles contam o sonho para Yosef, e Yosef, ele explica qual é o significado do sonho, e exatamente do jeito que ele falou, aconteceu. 3 dias depois ele falou que um deles vai ser morto, porque realmente ele vai ser encontrado como found guilty, certo? Ele vai ser acusado de uma coisa que ele fez, e vão matar ele. E o outro será salvo. Fala que o outro não vai ter misericórdia, não vai ser acusado. E foi exatamente assim. 3 dias depois, tiraram um e mataram, tiraram o outro e foi salvo. Aquele que foi salvo, chegaram lá para salvar ele. O erro do Yosef foi que ele chegou lá, ficou nervoso, pegou aquele ministro e falou: lembre de mim, por favor, estou aqui preso, lembre de mim. Como se fosse o cara, você é o próximo faraó. Eu te ajudei. Como assim te ajudei? Porque a gente sabe que de acordo com a forma que o sonho é decifrado, você encaminha o sonho. Então, se uma pessoa conta um sonho para você, e você não entende nada de sonho, aí você fala, você vai ganhar na Mega Sena. Não vai acontecer, tá? Porque você tem que entender, você tem que usar sua sabedoria para unir o que se conhece de Sfat HaAnafim, da língua, do idioma dos mundos superiores, entender a mensagem e manipular isso de uma tal forma que você atrai as bênçãos para o mundo físico. Isto é, você tem que se basear em algo, mas você poderia falar para ele, olha, daqui a 3 dias o faraó vai te perdoar, mas ele falou, vai te perdoar e você vai voltar para o seu status, seu lugar, e você vai ser promovido, certo? Ele deu para ele uma bênção. Depois ele falou, o faraó vai te perdoar e você vai sair do calabouço e pronto, voltar para sua família, mas vai perder seu cargo. Poderia falar isso. Mas ele falou para ele, deu para ele uma bênção no processo, e falou que você vai sair daqui, você vai voltar para o seu status e vai ter abundância, deu para ele uma bênção. Então, o ministro sabia disso, ele não era bobo, ele entendia o poder espiritual de Yosef, ele sentiu isso dele, todo mundo sentiu o poder espiritual de Yosef perto dele. Então, ele queria pedir ajuda e falou, olha, eu te dei uma bênção, a minha bênção espiritual está tirando daqui, você sabe disso. E agora você me tira daqui, pelo amor de Deus. E a gente fala que foi um erro. Qual foi o erro? Não foi o erro dele pedir ajuda de alguém na fisicalidade, isso não foi um erro, porque a gente sempre tem que usar todos os recursos do mundo físico, todos, exaurir todas as possibilidades de recursos no mundo físico, antes da gente começar a implorar para ter um milagre. Isto é, você tem que rezar e pedir ajuda da luz todo dia, constantemente. Isso sem isso, você não tem nada em mãos, você está só mexendo os pauzinhos de lá para cá, de cá para lá, trocando 6 por meia dúzia, está fazendo nada. Mas com suas preces e rezas e tal, tem que fazer todo o esforço no mundo físico, e depois que você rezou e fez todo o esforço no mundo físico e fez todas as suas condições espirituais, agora é o momento de você começar a apelar pelo milagre impossível, ok? Mas primeiro tem que fazer todo o seu esforço paralelamente ao se fazer rezar e esforço físico e tal. Yosef estava fazendo isso. A questão foi, que a gente ensinou nos anos passados, que ele teve um milissegundo momento que ele se perdeu um pouco e baseou-se na certeza do ser humano. Ao invés de ter certeza que a luz vai me tirar daqui e o canal talvez você se ministro, talvez não. Isto é, eu fiz todo o meu esforço, eu pedi ajuda desse ministro, me ajuda, e a hora que eu pedi a ajuda dele, terminei de pedir, let go. Let It Go, está sendo Frozen 2, aparentemente. Eu vi que tem uma música nova lá que é tão incrível como Let It Go, para quem tem crianças em casa. Ok, então, ele não fez esse Let Go, ele ficou nervoso e se apegou demais ao ser humano, e ele perdeu a conexão com a luz e falou, ok, você quer estar apegado ao ser humano? O plano do ser humano ele vai tirar daqui só daqui a 2 anos. Porque o ministro de lá esqueceu completamente do Yosef. E lembrou só depois de 2 anos, quando o faraó teve um sonho e ninguém conseguiu decifrar, e falou, tem um Yosef, esqueci dele completamente. E realmente foi um momento, 2 anos depois, Yosef sai do calabouço, decifra o sonho do faraó, e ele resolve uma grande questão, salva o Egito e o mundo todo de uma grande fome, e ele é elevado do ser a pessoa mais esquecida do mundo a ser o rei do mundo. Tá? Assim, e isso acontece em 30 minutos, inclusive, que uma das razões pela qual a gente fica na frente das velas 30 minutos é esse.
e todo esse processo que você passou, não é à toa que aconteceu isso em 30 minutos. É o momento de a gente estar no fim do poço, cada um de nós, para chegar a sermos os reis e rainhas do mundo. É 30 minutos que a gente faz o download na frente das velas, através de cantar as canções de Hanukkah e estudar. Você pode, inclusive, ficar lá boiando na frente das velas, mas é importante estar ativo em revelar luz, que a gente faz através de cantar. As canções já são, sei lá, acendendo as velas e canções, 7, 8 minutos, aí fica mais uns 20 e poucos minutos estudando juntos, ou, sei lá, lendo os olhos, escutando uma aula, tá ótimo. Ok, então, ele continua então explicando pra gente que Miketz, na verdade, fala que é o lugar que não tem memória. Não tem memória. O que significa não ter memória? Perush. Ele traduz aqui o Rav Ashlag. כבר ידעת שאין המוחין משלמים אלא עם ביאת קו אמצעי. Fala que mochin que é, falamos que é um pacote de energia, pode ser um pacote de energia espiritual, um pacote de energia de inteligência, um pacote de energia qualquer espiritual, que ela se revela nesse mundo, muitas vezes é um insight, um entendimento, é uma inovação, uma questão mais de sabedoria, de uma coisa mais cerebral, porque a palavra mochin significa em aramaico cérebro, tá? Um cerebrinho. Então já falamos sobre isso em algumas aulas, e fala que o mochin, esse pacote de energia não se completa até ter a coluna central. Tem a coluna da direita, coluna da esquerda, coluna central. E tem mochin de zechira, mochin de lembrar, e tem mochin de shichecha. O que é mochin de shichecha? Mochin de esquecimento. Agora, o que eu estou falando aqui é um pouco estranho. Porque ter mochin de zechira, mochin, um pacote de energia de luz, de memória, de lembrança, de lembrar, faz sentido. Mas um pacote de energia espiritual de esquecimento, isso não faz sentido. A gente aprende, inclusive, em aulas anteriores, que vai ser uma coisa engraçada que eu vou falar, mas que a palavra shichecha, que significa esquecimento, são as mesmas letras da palavra hashecha, que significa escuridão. Sim, eu sei, tipo, eu sempre falo, coloca a farofa na boca, agora fala shichecha, hashecha 5 vezes consecutivo, né? Shichecha significa esquecimento, hashecha é escuridão, e são as mesmas letras, e até soa muito parecido. Tem um mochin, um pacote de energia divino, de esquecimento, de escuridão? Tem. E é em cima disso que o oponente cavalga. Lembre-se, o nosso oponente interno não tem luz própria de nada. Ele pega a energia espiritual divina existente e ele manipula ela para manipular a gente, desviar a gente, para que a gente possa revelar essa luz por mérito. E se fala que realmente para você chegar ao nível de zechirah, de lembrar, você primeiro tem que ter o mérito de revelar a energia de shichecha, de esquecimento. Isso não faz sentido. Como assim? Então, tem zechirah e tem shichecha. O mochin de shichecha, de esquecimento, ele, na verdade, é o mesmo tipo de mochin, é paralelo ao mochin, chamado também shamor. Shamor é de proteger, ou de guardar. Sem agora confundir demais, mas nos 10 mandamentos, que na verdade são as 10 pronúncias, certo? Isso acontece 2 vezes. Acontece uma vez que Moisés desce do Monte Sinai e ele está com os 10 mandamentos e tal, e ele lê os 10 mandamentos para todo mundo, e aí o que acontece, no final das contas, tem que quebrar as tábuas da lei, e depois ele volta com as segundas tábuas. Quando ele voltou com as segundas tábuas, isso é lido lá para frente na Torá, e de repente os 10 mandamentos são diferentes. Isto é, o conceito essencial é o mesmo. Tipo, não matarás, não mentir, é o mesmo, mas o jeito que está escrito é diferente e não é à toa. E uma das razões que isso não é à toa é que, a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, o Shabbat, está escrito lá no 5º mandamento nas primeiras tábuas, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Está escrito Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Lembre do dia do Shabbat para abençoá-lo ou para santificá-lo. ששתמיד תבוא ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה, וכולי. Continua. Isto é, tem uma questão de que trabalhar 6 dias, 7º dia a gente descansa, que claramente é um código para os 6
6.000 anos, 6 milênios de trabalho espiritual. No 7º a gente descansa e através do Shabbat você consegue trazer um pouco dessa energia para você, para a alma lembrar, acostumar e querer fazer o trabalho espiritual para chegar no 7º milênio. Great. Na segunda versão das tábuas está escrito, não está escrito Zachor, que é lembre-se, está escrito Shamor, guarde. Shamor até um Shabbat, guarde, ou reserve, ou proteja o dia do Shabbat. Mas um está escrito lembrar, o outro está escrito guardar. Se fala que tem um paralelo, tem uma questão aí dentro. O Zachor, que é lembrar, vem da energia de Zachar. Já falei sobre isso uma vez. Zachar significa masculino. Zachar, masculino, e a palavra Zachor é masculino. O que é masculino? É proatividade, injetar energia. Chamou, que é proteger, está ligado com a energia feminina. O proteger, essa energia da materna, da mulher, da mãe, que protege, que nutre, a ideia de proteger. E quando a pessoa está na escuridão, morrendo de escuridão, ele precisa estar ligado com a energia de chamou, de proteger. E quando é a hora de energia de zachor, de lembrar, aí a energia de zerampin, masculino, proatividade, de fazer as coisas. Então, claro que a energia feminina também denota proatividade. E claro que a energia masculina também denota proteger. Mas a essência do zerampin, a essência do masculino é a ideia de não esperar e ser a luz na escuridão. A essência da energia feminina, que inclusive é o recipiente mais apto para receber a luz, certo? Que é o melhor do que o masculino, essa é a verdade, é a ideia de você ter a humildade de conseguir receber. Certo? Então a gente precisa dos dois nesse mundo físico, de revelar a luz, pra gente, por mérito tem que fazer proativamente as coisas, mas depois tem que também receber. Através de humildade, né? Você baixa o ego, aí você consegue receber a luz que é bem maior do que a luz que eu revelo da minha parte. Quanto luz eu posso revelar sendo proativo? Versus a luz infinita que pode revelar na sua vida, na minha vida, quando nós somos no estado de feminino que consegue receber com humildade. Então, aí vem a questão. Qual é o ponto de a gente ter morrim de esquecimento? A gente sabe que esquecimento é uma das piores coisas que tem. Se fala que a energia, sabe qual é a pior coisa que a pessoa pode ter em termos espirituais? Falamos, né, tipo, a pior praga que tem espiritualmente falando são as dúvidas. Falamos sobre isso já no primeiro módulo de Kabbalah, no primeiro nível. Lá no finalzinho do curso, acho que é a aula 8 ou 9, falamos sobre essa ideia que é tão importante injetar certeza. Por quê? Porque constantemente temos as dúvidas na nossa cabeça sobre o quê? Sobre a luz, sobre a gente, sobre a Kabbalah, sobre tudo. Porque o oponente funciona dessa forma, porque ele cavalga em cima do morrim de Shikha. O que é esse morrim de Shikha? Você ganhar a luz por mérito de trabalhar a sua certeza. Trabalhar a certeza, você não vê o resultado e você continua. Nada faz sentido e você sente no teu coração, eu sei qual é o certo de fazer, não vou mentir, não vou roubar, não vou manipular, eu não vou entrar na preguiça, não vou choramingar, eu não vou ser de vítima, eu vou em frente e fazer a coisa certa, mas não faz nenhum sentido, mas eu vou fazer. Esse é o mérito que você tem em Morrente de Shikha, que é uma bênção que ela dá pra gente, de ter a certeza de dentro para fora, que eu continuo com humildade, querendo receber a luz, certo que a luz está do meu lado. Certo, a luz está do meu lado, não importa que coisas erradas fiz na minha vida, não importa, a luz não julga. A luz só julga se a gente julga, a luz é um espelho. Se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que corrigir. E tem causa e efeito nesse mundo. E se a gente ficar nesse modo psicopata, desculpa falar dessa forma, de tá tudo bem, a luz me perdoa e tal, você tem que corrigir o que você fez de errado. Se perdoar significa que eu vou corrigir o que eu fiz de errado, eu vou assumir a responsabilidade no máximo que eu posso. Mas tem que revelar a luz. Fala que quando a gente cai, o problema não é cair, o problema é ficar caído nisso. Falamos que Hanukkah é a abertura cósmica dos caídos e das caídas, porque a gente tem que saber como levantar. Caiu, levanta. Mas na verdade, tem que saber como levantar. O problema que você fez, ele estava caído, e ele entrou em pânico. E aí ele falou, vou revelar a luz, vou fazer tudo que eu posso fazer. Ele queria já entrar no Mohin de Zechirah, Mohin de lembrar. Tipo, ele pediu daquele ministro, porque ele entendeu, esse ministro está nesse nível. Ele revelou o Mohin de Zechirah através do sonho dele. Então, no nível de energia de Zerampin, eu vou subir na onda dele e vou, me ajuda. Mas
Ele revelou essa luz antes do seu tempo. Ele ainda não terminou, faltavam poucas horas para ele terminar o processo do Mohin de Shikha. Estava um pouquinho para terminar os 10 anos completos e ele poderia esperar mais um pouco e a luz ia revelar para ele o Mohin de Zechirah, de lembrar, de Zerampin, de revelação da luz. Ele quis revelar essa luz antes do tempo. O que significa nossas vidas? Significa que você caiu, fala, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar caído. Caiu, levanta. O que significa levantar? Revele luz. Você fez uma coisa terrível, horrível, negativa, uma coisa chata pela bilionésima vez. O que você tem que fazer agora é revelar luz. É não ficar quietinho. Mas, para você revelar a luz antes, tem que se acalmar, respirar fundo e trazer a humildade. Entrar no módulo de, ok, deixa eu morrer. Então agora eu estou na escuridão, eu estou mal. Então deixa agora eu trabalhar minha certeza. Trabalhar minha certeza pode ser 1 minuto, pode ser 1 hora, pode ser 1 dia, cada um de acordo com o seu nível. E claro que para você ter mais certeza tem que ter ações envolvidas, mas você tem que ter esse momento que cada um de nós sabe que é o momento que você sente aqui dentro do meu coração, aquele momento quentinho que eu vou me melhorar, eu vou me conectar com essa luz, eu vou sentir essa conexão. E até se eu não vou sentir, pelo menos eu vou querer sentir. E se eu não consigo querer sentir, então eu quero querer sentir, mas algo eu estou fazendo de mim internamente que eu quero essa luz. Eu tenho certeza na luz. E aí eu tomo uma ação. Com o tempo, entre você terminar esse mohin de Shikha, de você trabalhar sua certeza, para poder entrar em Zechirah e começar a agir, com o tempo você pode chegar num ponto que em menos de 10 minutos, em menos de 1 minuto, às vezes até em segundos, você trabalha isso, você entra no módulo proativo e consegue ir lá fazer. Mas pular logo de cair, vou fazer as coisas, primeiro que isso é incrível, tá? Isto é, a maioria das pessoas ficam caídas, mas também não pode ficar fazendo coisas de forma reativa. Que isso não é proatividade. Eu estou agora com medo, estou com culpa. Então tem que primeiro se acalmar, respirar fundo, se conectar com a sua luz. Pode ser através de fazer um anabekor, pode ser através de você fazer uma prece sua, individual, pode ser através de uma meditação, conversa, uma coisa com a luz, mas você tem que ter esse momento de conexão. De novo, sem entrar em detalhes, a gente não vai julgar o Yosef Atzadik, o processo dele foi de 10 anos, porque ele tinha que virar Yesod. Então tudo bem, ele tem que ser o rei do mundo, o direcionamento da energia. Então, toda a ideia dessa semana é exatamente isso. A gente aprender esse momento de conexão. E, de novo, não é à toa que essa porção sempre vai cair perto de Hanukkah. Aproveite todas essas noites de Hanukkah para ter esse momento de você estar no fim do poço, entender onde está o fim do poço para você. Porque cada um de nós tem uma área da vida que a gente está no calabouço, relativo à nossa alma. Talvez se você for, desculpa falar agora de uma forma horrível, mas se talvez eu vou me comparar com alguém na Cracolândia, desculpa falar assim, tá? Mas alguém que está muito, muito mal, fala, nossa, eu sou o rei das galáxias. Tá, mas comparando com minha alma, tem uma área da minha vida que eu estou no calabouço, comparado com o meu potencial, comparado com quem eu sou, com o que eu quero ser. E meditar nisso. Entender que a luz está do meu lado não importa o quê. E parar com essas paranoias de que eu não mereço, que não está certo, não está errado. E conectar com esse momento de trabalhar o mohin de Shikha, esse mohin de esquecimento. E no final, através das canções de Hanukkah, através das conexões e reza e tal, no final desse processo, você levanta e fala, agora eu vou fazer algo com isso. Por isso, inclusive, em Hanukkah tem um costume de fazer tzedakah. Certo? Que a ideia pode ser durante cada uma das 8 noites, ou simbolicamente na primeira noite ou na última noite, são as noites mais poderosas que tem, a primeira ou a última, né? Porque a primeira ela começa tudo, e a última ela manifesta tudo. Mas a ideia de fazer isso daqui, não é tipo, você, ok, vou doar o dinheiro, pode doar, é importante, é bom, é sempre bom fazer isso, mas também é bom você entrar em módulo de tzedakah. Né? Tzedakah, que vem de tzadik, de Yosef Tzadik, que está ligado com o Yesod, módulo de proatividade, de fazer coisas, porque Yosef, mesmo quando ele era o escravo, ele foi escravo por uns 10 anos, ele era um menino, ele foi escravo por 10 anos, e mesmo escravo, ele não por um segundo foi vítima da vida, ele foi trabalhar, fazer as coisas, mesmo como escravo, ele foi lá e tomou conta da casa do mestre dele, do dono dele, porque eu vou trabalhar, eu não vou ser, eu não vou deixar a clipar da preguiça tomar conta de mim, eu vou fazer do máximo que eu posso. E dentro do calabouço, falou que rapidamente encontrou como ser o amigo do carcereiro e tal, porque não que ele quis contatos com alguém, e nisso ele não pecou, porque ele falou, vou fazer coisas, não vou ficar nessa energia de, sabe, inércia, de ficar parado e parada.
tem que fazer. Importante fazer, pensar nesse período. E sim, estamos no final do ano e de repente todo mundo está parando, mas é um momento maravilhoso para você fazer coisas para sua família, fazer coisas com a sua família, dedicar mais tempo e energia, quanto que você puder, sabe? Você pode dar tzedakah de 5 minutos do seu tempo para alguém que está precisando da sua família, tá excelente, it's amazing. Mas muito importante também é a ideia de fazer em Hanukkah. Então, pense sobre isso. Eu agora vou continuar com mais segredos numa aula separada sobre Hanukkah. Assim a gente separa as duas aulas para quem... para não ficar too much information. Tá? Recebi os feedbacks, mais de 60 pessoas falaram para mim que eles preferem aulas mais curtas do que longas. Então vamos manter o mais curtinho. Mas eu vou ter uma segunda aula, assim você pode separar, você pode escutar essa segunda aula de Hanukkah mais avançada ao longo da semana, ok? Muito obrigado. Importante antes de terminar, mais assim, última mensagem. Mais uma vez, se você quer participar de Zohar 2020 e Luas Novas 2020, as inscrições estão no seu ápice. Elas vão encerrar, imagino eu, dentro de uma semana ou duas. Então, se você quer participar, será um prazer ter você com a gente. E se você já está inscrita, parabéns, obrigado. Esse ano a gente vai realmente investir muito em trabalho espiritual interno no nível mais profundo. Então, agora sim, muito obrigado, um grande abraço. Hanukkah Sameach, um feliz Hanukkah para você, feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz tudo. E nos vemos na aula que vem. Até então, como sempre, tudo de bom.